no intuito de realizar a criação de uma rede própria, privada, de dados em cada município alagoano, para a regularização das determinações legais com interação e interligação entre os sistemas municipais e os sistemas do Tribunal de Contas e da ANA. O processo seguiu o devido trâmite, constando ainda nos autos os pareceres da auditoria e do Ministério Público de Contas, que se manifestaram pela impossibilidade de se proceder à eventual contratação do serviço em tese, sem prévio procedimento licitatório, sugerindo-se inclusive a criação de consórcio público para a consecução da finalidade almejada. Esse entendimento foi acolhido pela conselheira relatora Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, que proferiu em seu voto, durante a sessão plenária do dia 19 de 3 de 2019, a seguinte resposta, abrem-se aspas: não é legítima a adesão de municípios a contratos firmados entre a AMA e outras pessoas jurídicas de direito privado por violar as regras e princípios que regem a administração pública, em especial quanto ao dever de licitar. Na oportunidade, o processo foi objeto de pedido de vista por parte deste conselheiro, que foi regularmente deferido, tal conforme o artigo 18, inciso 7º do Regimento Interno. Este é o relatório. Eu passo ao exame de mérito. Em suma, eu estou concordando com o entendimento da conselheira Ana Raquel, né, de que essa contratação onerosa ela é vedada por violação ao princípio do que impõe a licitação. Todavia, também posso fazer a fundamentação de modo resumido aqui para Vossas Excelências. A conselheira Ana Raquel ela aborda apenas a questão da contratação onerosa. Nós trazemos uma proposta de normatização através do pré-julgado que está sendo formado, que abrange não apenas a contratação onerosa, que abrange não apenas a AMA, mas a possibilidade de contratação ou de adesão por parte de todo e qualquer ente público, né, buscando normatizar de fato. Então, a proposta contida no meu voto é a seguinte, abrem-se aspas: é vedada a aquisição onerosa, ainda que indiretamente, que essa onerosidade seja indireta, pelo poder público, de bens ou serviços por intermédio de entidade privada, que não se submeta a regime jurídico licitatório, por violação ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e a Lei Federal 8666/93. Menciono no meu voto também que, para extrair a conclusão, aqui chegou a conselheira relatora, ela passou a analisar o contrato que foi encaminhado pela AMA. E nós dizemos de forma muito clara que esse procedimento aqui de consulta, ele não presta ao exame de eventual contratação, né? No momento em que eu saio do plano normativo e vou pegar um fato concreto, que é um contrato que pretende ser celebrado, eu saio desse plano normativo e vou responder casos concretos, né, do tribunal. Então, não cabe a gente fazer análise de minuta contratual, essa análise prévia. Cada município possui sua procuradoria jurídica com essa missão, né? De modo que eu me limitei, para responder a pergunta, a fazer a análise da pergunta que foi formulada pelo prefeito do município de Jequiá da Praia. Então, é essa a proposta que eu estou trazendo e gostaria de submeter, portanto, ao plenário o meu voto. Raquel, quer falar? Senhor presidente, eu acolho o voto me alinho ao voto do conselheiro Rodrigo. Eu acho que ele amplia o universo, ele não ficou restrito apenas a esse caso concreto, né, como ele falou, e dessa forma ele atende a uma dúvida não tão específica que foi esse caso, mas em outras situações que possam surgir, ele também vai estar abarcado pelo pré-julgado que foi deliberado nessa sessão. Fernando, eu acompanho o relator.
Então, é aprovado a proposta do voto vista do conselheiro Rodrigo. Ok, senhor presidente, sendo assim, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Então, pela ordem, conselheira Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, excelências, eu trago um processo hoje que eu tive até uma certa dificuldade em encaixá-lo em alguma natureza de processo, porque, na verdade, ele é uma solicitação de informações, né, mas, na verdade, ele não se trata de uma consulta, ele não tem os requisitos de uma consulta e, na verdade, é para esclarecer sobre a extensão dos efeitos da decisão desse tribunal. Então, embora ele não tenha formalidade de nenhum tipo de processo, eu achei que deveria trazer e que a gente deveria responder a esse processo. Vou fazer uma leitura, é um texto simples, e aí fica aberto para que a gente possa discutir se, de fato, a gente responde ou não. Tá? Trata-se de expediente, é o processo TC 13.984 de 2018. Trata-se de expediente dirigido à Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas de Alagoas, encaminhado pela Defensoria Pública de Alagoas por meio do ofício 55 de 2018, solicitando informações acerca da data final do prazo de validade do concurso realizado no município de Pururipe, edital número 1 de 2016, o qual encontra-se em parte atualmente suspenso por decisão desta Corte de Contas. O concurso em comento foi objeto de representação oferecida pelo Ministério Público de Contas no bojo do processo TC 13.984 de 2016, relatando a ocorrência de suposto favorecimento de pessoas ligadas ao prefeito do município de Pururipe para provimento do cargo de procurador municipal. Em 27 de dezembro de 2016, o relator à época, conselheiro substituto Alberto Pires, proferiu decisão monocrática número 14 de 2016 pela concessão da medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público de Contas para ordenar que o gestor municipal se abstenha de homologar e nomear os aprovados até a apreciação da matéria por esta Corte de Contas ou se abstenha de dar posse aos aprovados, acaso superada a fase de homologação e nomeação. Em 25 de maio de 2017, os autos foram à apreciação Tribunal Pleno, em sessão reservada, sendo aprovado o acórdão número 896 de 2017, que determinou a apuração dos fatos, citação dos interessados, entre outras providências. Os autos tramitaram pela Diretoria de Fiscalização dos Municípios, da FAFOM, e pelo Ministério Público de Contas, e em 21 de dezembro de 2017, retornaram ao conselheiro relator à época, conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, convocado para substituição em 30 de agosto de 2017. Em maio de 2018, foi aprovado pelo plenário desta Corte de Contas o acórdão 662 de 2018 nos seguintes termos. Abro aspas. Determinar a revogação parcial da medida cautelar deferida na decisão monocrática número 14 de 2016, de 27 de dezembro de 2016, e homologada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, por meio do acórdão número 896 de 2017, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de 1º de junho de 2017, que suspendeu a nomeação dos aprovados no concurso público do município de Pururipe, lançado pelo edital número 1 de 2016, permanecendo seus efeitos apenas em relação aos candidatos aprovados para o cargo de procurador. Em razão da decisão proferida, a Defensoria Pública de Alagoas formulou o presente questionamento, protocolado em 16 de 10 de 2018 e dirigido à Procuradoria Jurídica, objetivando esclarecimento acerca da data final do prazo de validade do concurso, se seria 15 de dezembro de 2018, 2 anos após a homologação, ou se, tendo em vista a suspensão do concurso em 27 de dezembro de 2016 e a posterior liberação parcial em 4 de maio de 2018, o prazo de validade se estenderia até 2020. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do memorando número 83 de 2018, encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas, que, por meio do despacho número 171/2018, /5ª Procuradoria de Contas, determinou o encaminhamento do processo ao relator, uma vez que se trata de demanda referente aos efeitos de decisão proferida por esta Corte. Entretanto, em nome da celeridade processual, exarou o entendimento de que a suspensão do concurso por determinação de órgão de controle externo após a homologação tem o efeito prático de suspensão de seu prazo de validade enquanto durar a medida suspensiva. Tendo em vista a nova conformação das relatorias, publicada no Diário Oficial no dia 29 de janeiro de 2019, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora na data de 25 de março de 2019. Este é o relatório do processo, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público reitera a manifestação e opina no sentido de que, enquanto perdurar a suspensão do concurso, não corra, obviamente, o prazo de validade, né? Senão, o concurso pode exaurir e o tribunal
ter uma decisão definitiva ainda sobre o tribunal ou qualquer outro órgão, né? Então, o Ministério Público reitera o parecer exarado dos autos. Sobre Raquel. Inicialmente, destaca-se que não se trata de nova decisão, tampouco modificação de decisões anteriormente referendadas por este Tribunal Pleno. O questionamento posto visa tão somente esclarecer os efeitos das decisões proferidas, uma vez que tem o potencial de afetar o prazo de validade do concurso. A decisão exarada em 27 de dezembro de 2016, suspendendo o andamento do concurso público e determinando que o prefeito do município de Cururipe se abstenha de nomear os aprovados, se deu em sede de medida cautelar, diante dos indícios de ilegalidade na realização do certame, consubstanciado no favorecimento de pessoas ligadas ao gestor. Nesse sentido, convém analisar que as medidas cautelares se destinam a assegurar o resultado útil de uma pretensão diversa, chamada de principal. Trata-se, portanto, de um instrumento utilizado para tornar possível que, em momento futuro, se obtenha o resultado pretendido com o processo. A tutela cautelar, fundada em cognição sumária, uma vez que concedida sem a oitiva da parte adversa e quando presentes os requisitos do fumus boniuris periculum in mora, não é apta a prover definitivamente o interesse do qual se funda e que, portanto, sem prejuízo da sua imediata eficácia a qualquer momento, poderá ser modificada ou vir a ser objeto de um provimento definitivo em um procedimento de cognição exaustiva. Assim, diante da natureza precária das medidas cautelares, entende-se que a sua revogação opera efeitos extunque, ou seja, as partes devem retornar ao estado anterior ao da sua concessão, sendo esse o entendimento dos tribunais superiores, conforme julgado, que eu colaciono aqui abaixo e peço vênia para não fazer a leitura integral. Nesse sentido, considerando as informações trazidas, o que se conclui é que a decisão que concedeu a medida cautelar determinando a suspensão do concurso após sua homologação, impedindo assim que o prefeito procedesse à nomeação dos aprovados, dentro do prazo constitucional de validade de 2 anos, que dispõe para tanto, suspendeu também o prazo de validade do concurso, de forma que, em caso de modificação ou revogação, as partes pudessem retornar ao estado anterior que se encontravam sem prejuízo de seu direito. Assim, quando ocorreu sua revogação parcial da medida em 4 de maio de 2018, por meio do Acórdão 662 de 2018, o prazo de validade do concurso foi restituído, voltando a correr a partir da publicação da decisão que o revogou. Portanto, o período que compreende a data da publicação da decisão que concede a cautelar, que suspendeu o certame, em dezembro de 2016, e o de sua revogação parcial, em abril de 2018, não deve ser considerada para fins de contagem do prazo de 2 anos de validade do concurso público. No entanto, como a revogação se deu apenas parcialmente, atingindo os cargos outros, que não o de procurador jurídico municipal, entende-se que para esse cargo o prazo continua suspenso como efeito da medida cautelar, garantindo que em caso de revogação ou decisão definitiva, as partes possam retornar ao status que ante. Por fim, considerando que o questionamento posto se destina a esclarecer os efeitos das decisões anteriores acordadas por esta Corte de Contas, entendo que a questão deve ser submetida a este Tribunal Pleno, a fim de que seja referendada a seguinte proposta de decisão, já que esse processo é de minha relatoria originária. Da seguinte forma, conclui-se que o prazo de validade do concurso público ficou suspenso a partir da publicação da decisão que concedeu a medida cautelar, em 27 de dezembro de 2016, e voltou a correr quando da sua revogação parcial, em 14 de abril de 2018, para todos os cargos, exceto o de procurador jurídico, sendo que para este o prazo de validade continua suspenso em razão da medida cautelar. Essa é minha proposta de decisão, senhor presidente, desse expediente que foi encaminhado no intuito de esclarecimento. Ok. Está em discussão, o processo relatado pela conselheira Raquel. Senhor presidente, eu queria só fazer umas observações aí, porque eu atuei também nesse processo, como a própria conselheira relatora aí mencionou, e, assim, se eu não me engano, porque faz bastante tempo isso aí, naquela decisão que gerou esse acórdão, aí que foi liberado os outros cargos e continuou suspenso o de procurador, se eu me recordo, eu determinei um prazo para que eles, os representados, se pronunciassem nesse processo. Se eu não me engano, 30 dias, que precisava que a decisão foi no sentido de que eles apresentassem as razões de defesa dele e alguns esclarecimentos. Então, esse prazo, eu penso que não pode, mesmo aquele cargo de procurador, continuar o cargo suspenso.
porque por, digamos, inércia do representado, o tribunal, em razão desse acórdão, continuar com aquele cargo expirando o prazo de escoamento de validade daquele concurso. Então, mesmo com relação àquele cargo de procurador jurídico, acho que depois dos prazos estabelecidos naquela decisão, para que eles apresentassem aquelas medidas e adotassem as medidas determinadas naquele acórdão, eu acho que o prazo aí deveria não estaria mais suspenso e correria normalmente. É como eu penso aí com relação a essa decisão. Aí. Mas eu não entendi. Foi solicitado e essas diligências, elas aconteceram, eles deram a resposta do que tinha sido solicitado? Presidente, sinceramente, eu não sei informar essas informações mais minuciosas. Eu não sei, o processo não está no nosso gabinete, ele foi para a diretoria para aparecer, mas independente dessas respostas terem chegado ou não, o concurso ele continua suspenso. O Tribunal de Contas não deu nenhuma decisão suspendendo a medida cautelar. Então, independente de ter encaminhado documentação solicitada ou não, eu entendo que o prazo do concurso, de validade do concurso, ele não pode correr. É o meu pensamento, de forma que eu mantenho o mesmo posicionamento com relação à resposta, mas deixo aberto aí para Só um esclarecimento, presidente. Eu também penso que o concurso continua suspenso ali com relação ao cargo de procurador. Agora, o prazo, eu penso que deve correr com relação àquele cargo, porque foram determinadas algumas medidas por parte do representado, e se essas medidas não foram adotadas, eu acho que aí já deixa de ser em razão das determinações do tribunal essa suspensão, entendeu? Então, se, por exemplo, não foi atendido aqueles prazos e aquelas medidas, eu acho que o prazo volta a correr normalmente, embora o concurso esteja suspenso para aquele cargo lá. Não, mas peraí, eu entendo também o seguinte, se a gente tem que diferenciar, aí tem que ver o processo, não adianta, aí a gente tem que pegar para ver. Por exemplo, se a falta de definição, conselheiro Sérgio, pelo tribunal, ou seja, o tribunal, a gente tem que ver o processo. Porque foram determinadas algumas medidas ali, presidente, porque faz bastante tempo isso aí, mas foram determinadas algumas medidas que dependem de ação dos representados, lá da administração pública. Então, se não foram adotadas essas medidas no processo, naqueles prazos, eu penso que apenas o prazo, ele não fica interrompido ou suspenso. Embora o cargo não possa ser preenchido, com todas aquelas consequências que tem daquela decisão. Não, mas é por isso que eu estou querendo ter cuidado e eu achar o seguinte, se efetivamente apareceu no processo, alguém tem que pegar para ver, pedir, porque se foi uma coisa que foi definição e a prefeitura lá não resolveu o problema é dela. Agora, se o tribunal retardou, é o problema do tribunal. Para ser mais simples. O fundamento do meu voto, senhor presidente, no sentido de que a suspensão do prazo de validade do concurso, ela está relacionada à suspensão do concurso pelo tribunal. Independente se os responsáveis foram citados ou eles encaminharam ou não, o tribunal vai ter que dar uma decisão em função da presença desses documentos ou não. Então, a suspensão do prazo de validade não tem nada a ver com essa informação que ele presta, porque o tribunal ele vai ter que decidir sobre a questão com documento ou sem documento, com resposta ou sem resposta. E o fundamento é esse, a suspensão do concurso. Então, a meu ver, é indiferente se eles responderam ou não, se a documentação está nos autos ou não. O que precisa, e aí eu fico sem querer fazer essa cobrança em público, porque eu sei dos problemas que existem, mas esse processo é urgente que se retorne realmente. Né? Eu sei das dificuldades, ele está já na diretoria. Qual é o número do processo, conselheiro? O número do processo aqui Eu só estou com o número desse processo aqui, senhor presidente, mas eu posso passar depois para Vossa Excelência. Tá.
Verdade. Número 13.984 de 2016. Está na diretoria, qual é que está Está a na diretoria? DIMOP. DIMOP. É. Nós já fizemos algumas DIMOP. cobranças e sei que não é desídia ou... Está havendo alguns problemas lá que eu não sei como solucionar, como é que ela vai solucionar, mas precisa se encontrar uma solução, porque esse processo ainda precisa ir para o Ministério Público de Contas, porque não deu parecer nesse processo. Então, mas com relação a essa resposta, o fundamento é simplesmente esse, a suspensão do prazo de validade pelo tribunal. Porque senão a gente vai expirar o prazo e eles não podem tomar posse porque a gente não teve nenhuma decisão nesse processo. Eu garanto para você, conselheira, que eu passo hoje o processo eu vou pegar ele agora. Senhor presidente. Só para... Não, eu vou terminar o raciocínio e eu passo para Vossa Excelência. É o seguinte, o que eu quero, a única coisa que eu acho que não cabe a gente ver é o seguinte, se esse processo, ele está lá na diretoria, mas está com algum problema de pessoal, não está dizendo, manda do jeito que está. Por quê? Porque se o conselheiro relator verificar que aquilo que foi determinado, que foi pedido, a prefeitura nem realizou, nem fez, ela pode dar a solução do problema de imediato. Não tem que ficar. É isso que eu quero ver na diretoria e retornar para a conselheira Raquel, para que ela possa ver isso. Se o que foi questionado, ele não foi atendido como foi questionado, ele está perdendo tempo. Precisa ver só isso. A única coisa que eu vejo. Se é uma deficiência nossa com relação a outro tipo de coisa dentro do processo, aí a gente verifica. Mas esse processo a gente vai hoje para você. E o conselheiro Rodrigo. Continua em discussão e continua o voto, permanece o voto da conselheira Ana Raquel. Eu tenho umas dúvidas. Esse processo teve uma cautelar suspendendo a totalidade do concurso. Posteriormente, ele veio novamente ao pleno e essa cautelar, se não me falha a memória, foi reformada em parte. Isso. O concurso continuou suspenso apenas para procurador. Isso. E continuou, apesar de haver um procedimento em tramitação questionando a validade dele, mas a cautelar caiu para os demais cargos, de modo que o gestor ele poderia fazer e pode fazer as nomeações voluntariamente. Né? Isso. Pelo que foi colocado, o prazo de validade do concurso terminaria no dia 15 de dezembro de 2018. É isso? Ele só não termina no dia 15 de dezembro de 2018 se o prefeito, antes do vencimento desse prazo, prorrogar o prazo de validade do concurso. Isso. Não é isso? Então, eu acho que a gente tem duas situações distintas aqui. A gente tem uma situação dos procuradores que, de fato, tem uma suspensão para nomeação, né? E a gente tem uma situação para aqueles cargos em que não existe mais essa suspensão. Isso. Né? E, diante desse quadro, eu acolheria, em parte, o encaminhamento dado pela conselheira Ana Raquel, no sentido... E aí, eu tenho minhas dúvidas se a gente pode considerar a suspensão do prazo. Na época em que eu lidava com isso, na Procuradoria do Estado, já faz 7 anos que eu saí de lá, o prazo de validade do concurso ele tinha uma natureza decadencial, portanto, não poderia ser suspenso. Né? A conselheira Ana Raquel trouxe inúmeras decisões do Judiciário, né? Colacionou ao voto dela inúmeras decisões, no sentido contrário. Eu confesso que eu precisaria conhecer melhor esses entendimentos do Judiciário para votar nesse sentido, né? De considerar a suspensão do prazo de validade do concurso enquanto a administração estivesse impossibilitada de fazer voluntariamente a nomeação, que eu acho que é razoável que isso aconteça, mas acho que quem tem a vocação para decidir, a gente pode decidir sobre isso, mas o cabe ao judiciário, né, por ser mais vocacionado para dirimir esse tipo de conflito, pacificar esse entendimento. Né? Se o judiciário pacifica esse entendimento que suspende o prazo de validade do concurso enquanto o gestor está impossibilitado, eu acho que a gente deve, por pragmatismo, seguir esse entendimento do tribunal,
do Poder Judiciário. Mas eu confesso que eu precisaria conhecer melhor essas decisões para poder encampar esse entendimento apenas para os cargos em que há uma vedação por parte desse tribunal para que o gestor faça voluntariamente essa nomeação. Né? De modo que, rapidamente, eu vou pedir vistas, independentemente das providências que Vossa Excelência está adotando no sentido de agilizar. Não, aí eu passarei principal. o processo, ele vai. Vou pedir do jeito que está para a gente ver o que é que vai acontecer. Mas vou pedir para ele. Aí vai para o conselheiro que pediu vista, para você poder ver tudo. Não, senhor presidente, o processo ele não está anexado, juntado, não está nada. São processos independentes. Esse processo e o processo. Mas eu acho que ele tem que juntar. Né? Nós vamos juntar o processo depois dessa. Então eu mando para Vossa Excelência, e depois você junta e aí passa para a vista para ele. Tudo bem. Então vai para. Senhor presidente, só enquanto está na discussão, embora o conselheiro Rodrigo tenha pedido vista, inclusive eu nem voto nesse processo e nos demais, mas para fins de esclarecimento também, colocar aqui um entendimento, até para esclarecer o conselheiro Rodrigo, para posteriormente, quando trouxer seu voto. É o seguinte, eu me recordo que nesse acordo com a qual a conselheira Raquel mencionou, foram adotadas algumas medidas em relação à administração municipal lá, para que o tribunal pudesse julgar o mérito definitivo daquelas questões. E foi concedido um prazo. Por exemplo, no caso dos cargos de procurador jurídico, nós detectamos lá na folha de respostas lá, doutor Rodrigo, o gabarito, porque vieram a cópia das folhas de resposta de cada um dos candidatos. E em alguns candidatos, não foi apenas um, a sua folha de resposta não batia com a pontuação que ele obteve no concurso. Então, indícios claros de que houve fraude ali, pelo menos para aquele cargo. Os demais não foram nem questionados, foram só esse cargo mais de procurador jurídico. Então, tinha indícios claros ali de que devia ter ocorrido fraude ali. Então, foram adotadas algumas medidas para que a própria representada, no caso a Prefeitura de Coruripe, se manifestasse nos autos e trouxesse também, se fosse o caso, esclarecimentos, informações, documentos, para que o tribunal pudesse julgar o mérito final daquelas questões. E foi concedido um prazo. Então, imagina se a prefeitura não atende esse prazo, fica 4 anos sem responder isso, e o tribunal também fica lá os 4 anos sem analisar isso, e esse prazo fica suspenso por todo esse período. Então, na minha visão, o prazo fica suspenso enquanto enquanto aquelas medidas não forem adotadas aquelas medidas não foram adotadas, mas como razão do tribunal ter dado causa àquilo, o que me parece que não é. Então, só para esclarecimentos, até porque mesmo eu não voto nesse processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Para mim, vou ler e vou resolver. Pode ficar. Senhor presidente, só esclarecendo, Pode pedir. essas diligências elas já estão no processo, inclusive com relação ao gabarito, eles fizeram a correção do gabarito, inclusive consta da decisão de Vossa Excelência. Então, assim, as diligências já estão, só que o processo ele não pode ser trazido para julgamento, porque precisa da manifestação da diretoria técnica e precisa também do parecer do Ministério Público de Contas. Esse é o tipo de processo que eu não posso pegar o processo e trazer para pleno. Mas essas informações Vossa Excelência não deu no momento que relatou. Não Por dei. isso que a gente Eu estou falando agora porque a minha assessoria acabou de me informar. Por isso que eu estou falando. Então, esse processo está todo pronto com relação às informações. Mas não tem parecer técnico de nenhuma diretoria e o Ministério Público, na verdade, ele foi o representante, mas ele não se manifestou ainda nos autos, após todas as diligências e, enfim, todo o processo. Precisa também passar pelo Ministério Público de Contas. Senhor presidente, esse é um dilema que nós vivemos no Tribunal de Contas, né? Nós temos hoje, os processos acabam tramitando, eu sei que isso não é culpa
Eu encampo a culpa é de todos nós, que a gente precisa modificar essa realidade, mas 99% dos processos estão com seu objeto perecendo em razão da impossibilidade, a gente sabe das dificuldades que existem nas diretorias, né, de instruir esses processos, e eles estão simplesmente, em razão do decurso do tempo, perecendo, tendo seu objeto perecendo. Diante desse dilema, eu tenho buscado aplicar um entendimento através de ponderação de princípios constitucionais, em que de um lado a gente tem o prejuízo maior à tutela jurisdicional, e do outro nós temos o devido processo legal, né? E nós ponderando em alguns procedimentos que não carecem mais de instrução pela Diretoria de Fiscalização finalística específica, nós deixamos de encaminhar para as mesmas sob pena de perecimento do seu objeto. Esse é um dilema que nós temos, né? As dificuldades que nós temos para fazer com que esses processos sejam instruídos são milhares de processos, né? O concurso público não irá resolver de forma imediata, milhares de processos irão perecer. Então, a gente tem que buscar adaptar a nossa jurisprudência também, o nosso rito, à realidade em que a gente vive, e a nossa realidade. Exatamente. Né? São essas ponderações que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer, senhor presidente. Senhor Rodrigo, é exatamente o que eu penso. A gente tem que nos reunirmos e ponderar como é que eu posso trabalhar. Não adianta a gente estar querendo trabalhar como o figurino manda, se eu tenho a peça aqui que não está funcionando. Não tem a peça, não tem nem a peça para andar. A gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que se adaptar. A gente está numa luta terrível com relação ao concurso, as coisas para poder botar para funcionar, e temos uma realidade diferente. Temos uma realidade de ter mais aposentado do que ativo, temos uma realidade do cansaço de quem já está aqui por estar mais de 30 anos, essa é a realidade, tá? E às vezes a gente vai ter que corrigir algumas coisas para fazer funcionar. Eu acho que é muito pior para o tribunal deixar o negócio 10 anos parado do que efetivamente a gente criar uma forma de conciliação provisória, onde coloque o que tem que ser colocado, a análise que tem que ser feita, o Ministério fazer a análise jurídica, entendeu? Que tem que ser feita e encaminhar para o relator. Ou seja, essa discussão não vai fugir na nossa próxima reunião. Não adianta, vamos estabelecer alguns critérios de análise dentro do que pode ser feito, com critério de análise de auditoria. Não adianta você querer com a prefeitura, sabe, de um município pequenininho, cumpra todos os itens que a legislação não vai cumprir, vai recusar 100%, cara. A gente não está na Suíça nem na Inglaterra. A gente tem uma realidade financeira do Estado, tem uma realidade financeira do município, tem a realidade de capacitação dos servidores de um modo geral. Aí eu só enxergo o que está aqui? Não pode. Ninguém gerencia, ninguém funciona se for dessa forma. A gente tem que criar. Se você perguntar agora, eu tenho ideia, mas não é. Ela tem que ser um consenso, tem que todo mundo vestir a mesma camisa, no sentido de resolver. Como que a gente vai chegar ao ponto de a gente discutir administrativamente como a gente vai cuidar das coisas que eu digo sempre aqui, que a gente está preocupado com as formigas, né? E os elefantes passando do lado aqui. A gente tem que criar também modulação, como todos os tribunais têm, de atacar pontos específicos. Criar critérios de auditorias e avaliar aqueles pontos. A gente sabe que não vai atender 100%, mas aí eu tenho que atender aquilo que foi. Eu acho que a gente deu um passo fantástico com relação a criar os critérios para fazer as auditorias. Já vamos criar o critério. Agora, vamos criar os critérios de análise dos auditores e que os conselheiros acompanhem ela. Ou seja, os itens analisados foram esse aqui, ó. Vamos trabalhar. Eu acho que a gente fica muito mais
efetivo e você vai conseguir detectar problema se a gente estabelece pontos específicos que a gente possa fiscalizar. Fiscalizar menos, mas fiscalizar com efetividade. É esse ponto que a gente está chegando pela nossa realidade. Nós temos uma realidade que está aí, poxa, não precisa repetir, todo mundo sabe, não é novidade que a gente está vivendo. Então, é isso, e a gente vai esperar. Agora, na próxima, agora mesmo vou ver uma agenda, ver para a gente fazer uma próxima reunião administrativa e esses 2 pontos, tanto dos itens a serem vistos no campo, como os nossos critérios de avaliação, tem que ser aprovado por todos e todos seguirem aquilo que for aprovado. Se não for por unanimidade, mas tem que ser sendo por maioria, tem que seguir, porque é uma proposta de funcionabilidade do próprio tribunal e da efetividade para que a gente possa dialogar com o cidadão dizendo, não, a efetividade nossa é essa. Por quê? Porque eu só tenho condição de fazer isso aqui. Não adianta botar poeira debaixo do tapete. Não adianta ter um concurso vencendo 2 anos e não responder, não definir. Pelo amor de Deus. Então, na próxima reunião administrativa, eu queria que cada um fizesse uma pautazinha que tivesse, no sentido de ajudar na funcionabilidade. Funcionabilidade, nas propostas que possam ser feitas. Isso tudo a gente pode, para a gente poder melhorar a nossa performance na verdade. É isso que eu queria sugerir. Eu acho que com relação, eu não tenho mais o assunto, a conselheira Raquel, com relação, foi pedido vista mas eu vou encaminhar, vai chegar o processo, eu vou encaminhar logo depois é que você vai analisar e depois você encaminha para a vista do conselheiro Rodrigo. Ok? Ok. Tá, E não tem mais processo para sessão, senhor presidente. Não tem. Alberto? Sem processo para hoje, senhor presidente. Sem processo também, senhor presidente. Então, não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros, com a palavra ao conselheiro Alberto. Senhor presidente, justamente até dentro dessa pauta que o senhor falou, né, de termos um pouco mais de efetividade, me deparei com alguns processos do Funcontas, que eles foram abertos em função do jurisdicionado não ter atendido ao prazo regulamentar, porém, o Tribunal de Contas, posteriormente, prorrogou aquela apresentação daquela obrigação. Em vários momentos, não foi apenas um momento, né? Isso, inclusive desde que eu cheguei aqui, que eu vi isso aí. Há um problema de informática, há uma prorrogação, enfim. E esses processos, em tese, teriam que serem, é isso que eu quero trazer para os senhores, julgados, né? Só que eu acho uma irrazoabilidade, porque se a própria Corte de Contas já decidiu que aqueles processos, que aquelas obrigações foram prorrogadas e aquelas obrigações estariam dentro dessa prorrogação, eu não vejo muito sentido trazer esses processos para julgamento. Só que eu não vi isso do ponto de vista regulamentar, eu não me senti confortável, não vi nada a esse respeito. Por isso que eu estou trazendo para os senhores. Explica melhor, Alberto, eu não entendi não. Foi prorrogado o prazo. Era para entregar dia 30, entregou certo. No outro dia 30. Certo. Só até que o Funcontas já havia aberto um processo. Aí a gente manda suspender automaticamente, porque não tem um ato da presidência prorrogando o prazo. Sim, então, ou seja, cada relator seria competente para arquivar monocraticamente. Sim. É isso que eu estou trazendo para os senhores, porque eu não vi amparo claro, regulamentar. Só anexar o ato que foi concedido o prazo. Anexou o ato. Eu acho que cada relator, não vai não perder tempo, cada relator vai ter a discricionária. Eu concordo com Vossa Excelência, eu só estou dizendo que eu não não vejo amparo normativo, a não ser uma decisão do pleno, por isso que eu estou trazendo para os senhores. E a senhora, entendeu? Não sei, doutor Rodrigo, que o senhor... Eu preciso trazer, eu acho que a gente precisa normatizar essas questões. Já conversei, inclusive, com a conselheira Ana Raquel. A gente traz muita questão para o plenário que a gente pode arquivar monocraticamente. Perfeito. Essa é uma questão que a gente poderia normatizar no sentido de arquivar monocraticamente, submeter aquele arquivamento monocrático à apreciação do Ministério Público, que é o fiscal do ordenamento jurídico, modernamente falando. Então, mas eu adoto a prática, até para me resguardar, de trazer para a Câmara. Né? Eu trago esses processos para a Câmara, acolhendo acolhendo a defesa, ou então simplesmente de ofício, mandando arquivar em razão da ausência de justa causa para a abertura do processo de aplicação de multa. É como eu tenho procedido. Né? Mas não vejo nenhum problema
da gente. Eu vejo toda a condição racional de quando a gente chegou à conclusão com relação a, eu não sei, não posso afirmar se foi normatizado, a história da aposentadoria quando ela não teve nenhum questionamento, que monocraticamente você pode fazer o Perfeito. ato. Eu acho que um ato, onde tem um ato da presidência, dizendo que foi prorrogado o prazo, eu acho que para manter a burocracia que ainda está no papel, é colocar o ato e mandar arquivar. Eu acho que é uma perda de tempo enorme você trazer isso para o pleno. É o meu entendimento. Eu também acho, presidente. Apenas o que eu coloco aqui é que o conselheiro Rodrigo mesmo disse. Por uma questão até de ser jurídica, ele tem trazido ao pleno, no caso a Câmara, né, dependendo do caso qual for, e em tese isso é o que é previsto. Só que eu não acho razoável isso, entende? Então, eu estou trazendo para os senhores porque pode ser, não sei, a depender, talvez o Ministério Público queira se manifestar a respeito do assunto, eu não acho nada razoável um tipo de coisa desse, porque nesse caso que eu estou dizendo, a própria Corte já se manifestou, não é? Sobre a questão. Mas, no entanto, eu não tenho amparo regulamentar para arquivar monocraticamente. Pelo menos eu não vejo. Conselheiro, sinceramente, eu sou prático. Eu vejo que o ato da presidência, quem quer que seja a presidência, saiu um ato prorrogando o prazo, já está definido. Aquilo ali já está definido. Ou então vamos questionar o ato. Mas se o ato ele existe e está ali prorrogando, é meu entendimento. Eu não vejo um pensamento diferente com relação a isso. Ele está autorizativo com aquilo ali. Se houve porque há, por exemplo, uma falha no FUNCONTRAS de não ter, porque aí é encaminhado para todos eles, e ele emitiu, o relator corrige, devolve dizendo, olha, esse ato, conforme o ato tal, está aqui anexo para arquivamento. Eu acho que simplifica, desburocratiza e funciona. Eu penso dessa forma. Perfeito. Mas é muito interessante a discussão, mas eu concordo com a ponderação do conselheiro Alberto, que a ausência de uma regra normativa que deguarei desses casos causa uma insegurança, como o conselheiro Rodrigo mesmo trouxe, que ele costuma trazer esses atos para a Câmara. O que deveria acontecer é que o FUNCONTRAS não deveria atuar nesse momento, deveria esperar um pouco e não atuar simplesmente. Mas uma vez atuado, eu acho que ele deve seguir o regramento que está posto. Eu também sou prático, senhor presidente. O que for de possível para eu ajudar a eliminar, ou ao menos diminuir essa quantidade de FUNCONTRAS que chega aqui, eu farei. Mas seria bom com um entendimento normativo, com algo que abarque todas as situações, porque aí vai ficar conselheiro Alberto monocraticamente arquiva o processo, conselheiro Rodrigo vai trazer, conselheiro Fernando vai arquivar. Seria bom um tratamento uniforme por uma alteração normativa, porque isso traz mais segurança para todos, né? É isso. Inclusive, esse normativo poderia abarcar outras situações, que existem outras também, não só de contas, que são questões que, assim, deveria ser arquivado o processo pelo gabinete mesmo e que a gente tem que trazer para cá para poder arquivar. Então, gente, olha, voltando à simplicidade e à facilidade. Todos esses casos, vamos relacionar e fazer uma só. Normatizar eles. Pronto. Entendeu? Normatiza ele, acabou. Qual é normatizar isso? Então bota lá. Isso. Pode fazer monocraticamente, não pode. Eu não vejo dificuldade, gente. Sinceramente, eu não consigo ver dificuldade num negócio desse. Também não. Não vejo. Hoje eu trouxe uma consulta aqui que eu acho que poderia ser arquivada monocraticamente. Né? Nós temos um entendimento já pacificado quanto àqueles pontos específicos e tendo uma tramitação, um arquivamento monocrático e sendo encaminhado ao Ministério Público, que é o fiscal da legislação, do ordenamento jurídico, aí caberia ao Ministério Público, se fosse o caso, recorrer para o plenário desse arquivamento, né, que viesse a ser desarrazoado, digamos assim, ou fora da jurisprudência do próprio. Ou então que cause dúvida, por exemplo, caso específico desse, uma consulta, quantas vezes a gente já decidiu que era uma consulta concreta ou não concreta? Às vezes o relator botou concreto e o pleno disse que não era. Poderia responder. Isso sim, isso não. Isso tem que trazer para o pleno. Mas coisas assim, eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo, mas
não vejo também dificuldade nenhuma de quem tiver essas dúvidas, esse questionamento, achar que essa normatização tem essa importância, é só a gente trazer e fazer. Eu me comprometo, só quero saber quais são para trazer. Se trazer, e aí o pleno decide, vamos fazer assim, essa aqui pode ser monocrática, essa aqui não pode ser monocrática. E a gente fazer. Por quê? Porque a gente vai estar sempre, independente do ano que a gente está em 2019, 2030, tá? Vai ter algumas coisas que vão ficar precisando ser alteradas. Toda hora vai ter alguma coisa nova surgindo. O que a gente precisa na hora que precisar, traz o problema como Vossa Excelência. Agora já traga depois uma proposta para a gente... Eu apresento, não tem problema nenhum. E a gente vai funcionando, vai corrigindo de imediato. O que eu quero, a minha proposta é solução. Trouxe o problema, traga a solução também, vamos resolver. E o entendimento que eu tenho, sem ainda essa resolução, é dessa simplicidade, como eu falei. Não sai da minha cabeça essa simplicidade. Mas se é preciso normatizar para que fique oficializado, não vejo problema nenhum. Então, Alberto, qualquer um, trazer essa proposta. Eu queria até aproveitar, e eu tinha feito, a gente abriu 2 espaços no sistema com relação às consultas e súmula. Súmula a gente só tem uma, aquela do conselheiro Rodrigo, para implantar. E eu pedi, através de memorando, a todas as diretorias, todos os gabinetes e tal, porque alguma coisa ainda está solta, quem tivesse essas consultas, encaminhar para a presidência, que aí no primeiro momento nós vamos botar ela no sistema para ficar com as consultas já implantadas no sistema e, posteriormente, todas que acontecerem em plenário, o próprio plenário depois, aí já vai fazendo automaticamente. Eu só quero pegar o passado, quem tiver isso aí para clarear, que eu não vou conseguir ver todo mundo. Então, se cada um individualmente verificar nos gabinetes algumas consultas que foi respondida como relator, já foi pedido, e por favor, mande o mais rápido possível para a gente deixar essas 2 páginas funcionando, para que já para a gente avançar também nisso aí, nessa de súmulas e consultas. Então, continua facultada a palavra aí aos senhores conselheiros. Não tendo que queira fazer mais uso da palavra, queria convocá-lo para a próxima terça-feira, no horário regimental.